Existe uma oração que São Bento carregava no coração, uma súplica tão poderosa que atravessa séculos de fé, derruba muros de doença e abre portas que a medicina não consegue alcançar. E hoje, neste vídeo, você vai conhecê-la por completo. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Você já esteve tão enfermo, ou viu alguém tão fragilizado, que a única saída pareceu ser um milagre? Se a resposta é sim, então este vídeo foi feito para você. Se a resposta é não, assiste com atenção, porque ninguém sabe quando a necessidade vai bater à nossa porta. Hoje nós vamos falar sobre a oração poderosa de São Bento para curar os enfermos. Não é uma oração qualquer. Não é uma fórmula mágica que se repete 3 vezes e pronto. É uma oração que nasce do sofrimento, cresce na fé e floresce no milagre. E existe um segredo nessa oração. Um segredo que a Igreja guarda há mais de 15 séculos, que eu só vou revelar no final deste vídeo. Por isso fica aqui, não sai antes do final. O que São Bento escondeu nessa oração pode mudar a sua vida e a vida de quem você ama. São Bento de Núrcia. Esse nome precisa ser pronunciado com reverência, porque por trás dele existe uma história que não cabe em um livro. Uma história de abandono do mundo, de combate ao mal, de milagres testemunhados por centenas de pessoas e registrados por São Gregório Magno no século VI. Uma história que começa com um jovem que largou tudo para encontrar Deus e que encontrou muito mais do que esperava. Nosso coração, muitas vezes cansado de rezar sem ver resposta, precisa ouvir essa história. Precisa entender de onde vem esse poder. Precisa saber por que a oração de São Bento não é uma entre tantas. Ela é singular, ela foi testada em fogueiras e em leitos de doença e ela continua funcionando hoje, neste século, neste momento. Não vá a lugar nenhum. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você estava esperando. Nós precisamos ir até a Itália do século V. Um tempo de caos, de guerras, de pragas e de fome. O Império Romano estava desmoronando. As estradas que um dia foram símbolo de civilização, agora eram percorridas por soldados invasores. As cidades viviam em terror. As igrejas, em meio a tanta violência, tentavam manter a chama da fé acesa. Foi nesse cenário que nasceu Benedito, o menino que mais tarde o mundo chamaria de São Bento. Nasceu em Núrcia, uma pequena cidade nos Apeninos italianos, por volta do ano 480. Família nobre, educação privilegiada, a vida que qualquer jovem sonharia ter. Mas algo queimava por dentro de Bento. Uma inquietação que os livros não conseguiam saciar. Uma sede que os banquetes de Roma não conseguiam matar. Ele via ao redor a decadência moral, os jovens mergulhados em vícios, o mundo girando em torno de si mesmo, completamente esquecido de Deus. E então Bento tomou uma decisão que chocou a todos. Abandonou Roma, abandonou os estudos, a família, o futuro promissor. Caminhou sozinho em direção à região de Subiaco, encontrou uma caverna e ali se fechou com Deus. 3 anos. 3 anos em silêncio e oração, alimentado apenas por um monge que descia pão até sua caverna por uma corda. 3 anos combatendo os demônios da solidão, da tentação, da dúvida. São Gregório conta que em certo momento as tentações da carne foram tão intensas que Bento rolou nu sobre um espinheiro para purificar o espírito. Não é poesia, é a descrição brutal de um homem que escolheu Deus com tudo o que tinha. E Deus respondeu:
A fama de Bento se espalhou. Monges de um mosteiro próximo pediram que ele os guiasse. Ele aceitou, mas a santidade verdadeira incomoda, e os monges reclamaram da disciplina rígida. Chegaram a tentar envenená-lo. Conta a tradição que quando Bento abençoou o cálice de veneno, o copo se quebrou como se uma pedra o tivesse golpeado. O veneno derramou no chão. Bento seguiu em frente. Ele foi para Monte Cassino. Destruiu o templo pagão que existia no lugar. Construiu um monastério. E ali, naquele lugar que o vento açoitava e a natureza era soberana, escreveu a regra de São Bento. Um documento que até hoje rege a vida de milhares de monges e monjas ao redor do mundo. São Bento não era um homem frágil. Era um guerreiro da fé, e os milagres que realizou em vida são inúmeros. Ressuscitou mortos, multiplicou alimentos, expulsou demônios, curou enfermos, e é exatamente nesse ponto que nossa história se conecta com a tua vida hoje. O que São Bento descobriu naquele momento mudou tudo, e pode mudar a sua vida também. Quando falamos da oração de São Bento para os enfermos, precisamos primeiro entender o que São Bento ensinava sobre a doença. Para ele, a enfermidade do corpo nunca estava separada do estado da alma. Não porque quem adoece seja pecador. Isso seria uma distorção cruel. Mas porque a cura verdadeira, aquela que ele testemunhou dezenas de vezes, sempre passava por um encontro profundo com Deus. Bento ensinava que o enfermo é um ser sagrado. Na sua regra, ele ordena que os doentes sejam tratados como se fossem o próprio Cristo. Não é metáfora, é teologia vivida. É a convicção de que no rosto de quem sofre, o rosto de Jesus aparece. Por isso, quando rezamos a oração de São Bento sobre um enfermo, ou quando rezamos como enfermos que somos, porque todos nós carregamos alguma enfermidade, visível ou invisível, estamos entrando numa corrente de fé que tem mais de 15 séculos de profundidade. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Dona Teresa. Ela tinha 72 anos e um câncer que os médicos julgavam inoperável. A família já havia se resignado ao luto. A filha dela, desesperada, começou a rezar a oração de São Bento todos os dias, acendendo uma vela diante da medalha do santo. Não pediu vida longa, pediu a vontade de Deus, a paz no coração da mãe, e a cura se assim fosse a vontade divina. 3 meses depois, os exames mostraram uma regressão que os médicos não conseguiram explicar. Dona Teresa viveu mais 7 anos, anos de alegria, de reencontros, de graça. Ela morreu em paz, com o rosário na mão e o nome de São Bento nos lábios. Essa história não é isolada. Em arquivos de mosteiros beneditinos ao redor do mundo, existem centenas de relatos semelhantes. Não todos terminam com cura física, e São Bento nunca prometeu que terminariam. Mas todos falam de uma paz que veio, de uma força que surgiu do nada, de uma presença que se fez sentir no quarto do enfermo como uma luz suave. Agora preciso saber de você. Você já viveu algo que não tem explicação? Já sentiu que estava sendo protegido por algo maior? Conta nos comentários. São Bento ouve cada palavra escrita aqui. A medalha de São Bento, que muitos carregam junto à oração pelos enfermos, é um símbolo cheio de poder espiritual. No anverso, a figura do santo com um cálice de veneno de um lado, lembrança da tentativa de envenenamento, e um corvo do outro, que, segundo a tradição, afastava o pão envenenado.
No reverso, uma cruz cercada de letras que formam uma oração em latim. Crux sacra sit mihi lux, que a Santa Cruz seja minha luz. Non draco sit mihi dux, que o dragão nunca seja meu guia. Cada símbolo é uma oração. Cada letra é um escudo. Quando colocamos essa medalha sobre um enfermo ou quando a carregamos rezando por alguém doente, não estamos fazendo superstição. Estamos ativando uma cadeia de fé que São Bento construiu tijolo por tijolo durante décadas de oração, jejum e combate espiritual. Estamos chamando pelo nome aquele que intercede por nós diante do trono de Deus. Há um segundo testemunho que preciso te contar. Um pai de família, vou chamá-lo de Carlos, que havia perdido a esperança após 2 anos lutando contra uma depressão severa. Não conseguia trabalhar, não conseguia olhar para os filhos sem sentir que os estava decepcionando. A esposa o levou a um retiro beneditino. Ali, um monge idoso colocou a medalha de São Bento no pescoço de Carlos, rezou a oração dos enfermos em voz baixa e disse apenas: São Bento vai caminhar com você. Carlos voltou para casa ainda frágil, ainda com dúvidas, mas algo havia mudado. Uma semana depois, pela primeira vez em 2 anos, ele acordou antes do alarme, foi até a cozinha e fez café para a família. Pequeno, mas imenso. A cura nem sempre é dramática. Às vezes ela é um café feito de manhã, às vezes é uma respiração mais funda, às vezes é a coragem de tentar mais um dia. E São Bento sabe disso. Ele que ficou 3 anos numa caverna sabe o que é o deserto interior, sabe o que é não ver saída, sabe o que é clamar e sentir o silêncio, e sabe o que é, de repente, sentir a mão de Deus. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Nós caminhamos juntos desde o início. Passamos pela história de um homem que escolheu Deus acima de tudo. Ouvimos testemunhos de curas que desafiam a explicação humana. Entendemos o poder espiritual da medalha e da oração. E agora chegamos ao coração. O segredo que prometi revelar. São Bento, nos últimos dias de sua vida, chamou seus monges mais próximos. Estava enfermo. O homem que havia curado tantos outros, que havia ressuscitado o filho de um camponês, que havia livrado possessos de demônios, agora estava ele mesmo no leito. E o que ele fez? Mandou que o levassem à capela. De joelhos, sustentado por 2 monges com os braços abertos e os olhos fixos no céu, orou pela última vez. São Gregório Magno descreve que naquele momento São Bento viu uma luz imensa, uma luz que iluminava o mundo todo, e ao mesmo tempo entrou em paz. Expirou em oração. O segredo de São Bento não é uma palavra mágica, não é uma fórmula secreta. O segredo de São Bento é este: a oração pelos enfermos só tem poder quando acompanhada de abandono. Abandono a Deus, a entrega total, o não à minha vontade, mas à tua. É isso que ele viveu, é isso que ele ensinou. E é isso que transforma uma oração comum numa oração poderosa. Se você chegou até aqui, não é por acaso. São Bento guiou seus passos até este vídeo, mas muita gente perde a continuação porque não está inscrita no canal. Aperta o sininho agora, o próximo vídeo vai revelar algo ainda mais poderoso sobre São Bento e o combate espiritual que ele trava por nós todos os dias. E agora, nós vamos rezar juntos. Peço que você leia em voz alta ou repita no coração cada palavra desta oração. Se puder, coloque a mão sobre a parte do corpo que precisa de cura. Ou pense no nome da pessoa pela qual você está rezando. São Bento está aqui com nós.
Ó glorioso São Bento, Pai e Mestre dos monges, guia dos peregrinos e protetor dos enfermos, eu venho diante de ti com o coração humilde e a alma sedenta de cura. Tu que conheceste o sofrimento do corpo e o peso da alma, olha com compaixão para este teu filho, para esta tua filha, que hoje clama pela misericórdia de Deus. Tu que carregaste a cruz de Cristo em tua própria carne, intercede por nós diante do Pai. Que a sua mão toque o que está doente e restaure o que está quebrado. Que o seu sopro revigore o que está exausto. Que a sua luz penetre onde há trevas de dor e de medo. São Bento, Pai misericordioso, por tua intercessão poderosa, apresenta ao Senhor esta enfermidade que carregamos. Não pedimos apenas a cura do corpo, pedimos a cura da alma, a paz do espírito, a força para suportar o que ainda há de vir. E se for a vontade de Deus, que este cálice passe, que passe com paz. E se for a vontade de Deus, que fiquemos mais um tempo nesta provação, que nela encontremos a sua presença. Crux sacra sit mihi lux. Que a Santa Cruz seja a nossa luz. Que o dragão do desespero nunca seja nosso guia. Amém. Deixa essa oração ressoar por um momento. Não há pressa. O sagrado não tem relógio. São Bento recebe cada intenção que foi colocada nessa oração. Cada nome pronunciado ou pensado neste momento está diante de Deus. A fé que colocamos aqui não retorna vazia. Ela age, talvez de formas que não prevemos, talvez em tempos que não escolhemos, mas ela age. Há um detalhe que poucas pessoas conhecem sobre essa dimensão curativa da espiritualidade beneditina. São Bento estabeleceu que a oração pelos enfermos deveria ser comunitária. Não porque a oração individual não valha, pelo contrário, mas porque quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Cristo, algo diferente acontece. A corrente de fé se fortalece. O amor se torna tangível. É por isso que nós estamos aqui, juntos, neste espaço. Você não está rezando sozinho agora. Há milhares de pessoas que assistem a este vídeo, cada uma carregando seu enfermo no coração. Cada uma delas está nesta corrente de fé. E São Bento, que construiu sua espiritualidade em torno da comunidade monástica, olha para essa comunidade digital com o mesmo amor com que olhava para seus monges em Monte Cassino. O poder desta oração se multiplica quando é compartilhada. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da graça que São Bento quer derramar sobre nossas vidas. Nós percorremos um longo caminho hoje. Fomos até Núrcia, acompanhamos um jovem que escolheu Deus acima de tudo. Descemos para a caverna de Subiaco e sentimos o peso e a beleza do silêncio. Subimos até Monte Cassino e entendemos que a fé que cura não é a fé que exige, é a fé que entrega. Ouvimos testemunhos de curas que tocaram o coração. Rezamos juntos a oração dos enfermos. E agora, antes de nos despedir, vamos rezar uma última vez, mais breve, mais intensa, como uma semente plantada no coração. São Bento, poderoso intercessor, coloca tua mão sobre os enfermos desta corrente de fé. Pede ao Senhor que cure o que está doente, fortaleça o que está fraco, console o que está em agonia, que a Santa Cruz seja luz em cada quarto de hospital, em cada leito de sofrimento, em cada coração que chora. Amém. Se esse vídeo tocou a sua alma, deixa o like agora.
Cada curtida é como uma vela acesa diante de São Bento. Você faz parte desta corrente de fé. Cada coração que se move em amor por alguém enfermo é uma oração em si mesmo. E agora, uma última coisa. Você conhece alguém que está sofrendo? Alguém que está num leito de hospital, que está lutando contra uma doença que não vai embora, que está carregando um peso que ninguém mais vê? Compartilha este vídeo com essa pessoa. Manda com uma mensagem simples. Pensei em você. Porque às vezes o milagre começa exatamente assim. Alguém que se lembrou de nós no momento certo. São Bento deixou uma última frase registrada por São Gregório. Quando estava prestes a morrer, disse simplesmente: procura a paz e vai ao seu encontro. Procura a paz, não espera ela vir, vai ao encontro dela, que você hoje vá ao encontro da paz, que São Bento caminhe ao seu lado, que a oração que rezamos juntos aqui produza frutos que só o céu pode mensurar. E que a próxima vez que você olhar para um enfermo, para alguém que sofre, você lembre que a cura começa no amor. E que São Bento nos ensinou que o amor é sempre mais forte que a doença. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto e que São Bento, Pai do Ocidente cristão, interceda por cada um de vocês hoje e sempre. Amém.